Olá, com esse nosso encontro de número 91, nós entramos praticamente na última parte da segunda parte do Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos agora iniciando, a partir de hoje, as nossas reflexões sobre os sacramentos do serviço da comunhão. Recapitulando, são 7 os sacramentos. Nós já vimos os da iniciação cristã, que são 3: batismo, confirmação e Eucaristia. Depois nós vimos mais 2. Dos 7, nós vimos os sacramentos de cura: a reconciliação ou penitência, a confissão, e a unção dos enfermos, que foi objeto dos nossos últimos encontros. Então faltam 2 sacramentos: ordem e matrimônio, que nesta parte do catecismo são chamados pela Igreja os sacramentos do serviço da comunhão. E nós vamos ver por quê. São 7 itens que nós temos no sacramento da ordem. Claro, começamos por um deles. Depois vai ficar faltando, para terminar essa parte, o sacramento do matrimônio. Sobre o sacramento da ordem, no catecismo, nós temos 57 parágrafos, do 1533 ao 1589. Nós vamos vendo um por um, aos poucos, né? Então, no sacramento da ordem, nós começamos desses 7 itens. Alguns deles são rápidos, né? Um encontro dá para ver vários itens. Hoje nós vamos começar com uma introdução, a partir do 1533 até o 1536, e depois nós já fazemos esses 2 itens, mas não, o segundo não é todos esses parágrafos, não. Nós vamos apenas começar para concluir no próximo, o de número 92, ok? Então vamos à introdução sobre os sacramentos do serviço da comunhão, que é o objeto então do capítulo 3º aí dessa parte do catecismo. Vamos ler. O batismo, a confirmação e a Eucaristia são os sacramentos da iniciação cristã. São a base da vocação comum de todos os discípulos de Cristo, vocação à santidade e à missão de evangelizar o mundo. Conferem as graças necessárias à vida segundo o Espírito, nesta vida de peregrinos a caminho da pátria. 2 outros sacramentos, a ordem e o matrimônio, estão ordenados à salvação de outrem. Se contribuem também para a salvação pessoal, e isso acontece por meio do serviço aos outros. Conferem uma missão particular na Igreja e servem para a edificação do povo de Deus. Nesses sacramentos, os que já foram consagrados pelo batismo e pela confirmação, ou crisma, para o sacerdócio comum de todos os fiéis, podem receber consagrações específicas. Os que recebem o sacramento da ordem são consagrados para serem, em nome de Cristo, pela palavra e pela graça de Deus, os pastores da Igreja. De sua parte, os esposos cristãos, para cumprir dignamente os deveres do seu estado, são fortalecidos e como que consagrados por um sacramento especial. São esses os 3 parágrafos para fazer uma introdução aos sacramentos do serviço e comunhão. Aqui explica que quem foi batizado, né, e crismado, já tem também a Eucaristia, não necessariamente os esposos, como nós depois vamos ver nas reflexões sobre o sacramento do matrimônio. Mas, para esses sacramentos, nós precisamos entender que eles são específicos
para pessoas que vão exercer funções sociais na sociedade, na igreja. O sacramento da ordem faz com que essas pessoas, os homens, e nós vamos ver por quê, são consagrados para serviço da igreja, do povo de Deus, em nome de Cristo. Uma vocação de se consagrar à salvação das pessoas, a auxiliar as pessoas nessa caminhada de fé rumo à pátria celeste. Já os que optam pelo matrimônio são pessoas que também precisam de uma graça especial, que é conferida por Deus, para a sua missão de estabelecerem uma igreja doméstica, um lar cristão, como nós vamos ter oportunidade de ver também, né? E com uma ação na sociedade, como leigos que são. Então, essa é a introdução que se faz e é a razão de se chamar sacramentos de serviço e comunhão, um serviço para a comunidade. O batismo faz com que a pessoa se torne filho de Deus, a crisma, a pessoa confirma o seu batismo, na reconciliação, na Eucaristia, na reconciliação e na unção dos enfermos, as pessoas se beneficiam, além de beneficiar também as demais pessoas. Agora, a comunidade. Agora, o sacramento da ordem é uma vocação para os outros. O sacramento do matrimônio também é para os outros. O marido para a mulher e os filhos. A mulher para o marido e os filhos. E a família para a sociedade. São sacramentos de serviço comunitário. Feita essa introdução, nós já entramos especificamente no sacramento da ordem. Vamos ler? Parágrafo 1536. A ordem é o sacramento graças ao qual a missão confiada por Cristo e seus apóstolos continua sendo exercida na igreja até o fim dos tempos. É, portanto, o sacramento do ministério apostólico. Comporta 3 graus: o episcopado, presbiterado e diaconato. E tem uma observação aqui que é bom também a gente esclarecer sobre a instituição e a missão do ministério apostólico por Cristo. Veja-se o anteriormente dito. Aqui só se trata da via sacramental, pela qual se transmite este ministério. Esta observação aqui, ela é bem colocada, porque aqui nós não vamos repetir o que já foi dito em encontros anteriores aqui por nós mesmos, nos comentários desse catecismo explicado. Porque esse ministério de Cristo, nós já falamos, é a instituição petrina, a instituição da igreja, esse ministério apostólico. Aqui nós vamos tratar especificamente deste ministério, que é o sacramento do serviço, esse sacramento da ordem, que ele é conferido a homens em 3 graus. É o mesmo sacramento, mas poderíamos dizer como que em etapas ou não necessariamente. Esses graus do sacramento da ordem têm os nomes de episcopado, episcopos, que é o bispo, o porquê desse nome, presbíteros, presbiterado, e o diaconato, que pode ser um diaconato em que o seminarista é ordenado para depois receber o presbiterado, ou pode ser um diaconato permanente. Tudo isso nós vamos ver nestes estudos, nessas reflexões sobre o sacramento. O fato é que ele é administrado nesses 3 graus. Vamos ler agora por que o nome sacramento da ordem. De onde veio esse nome? Vamos ler.
A palavra ordem, na antiguidade romana, designava corpos constituídos no sentido civil, sobretudo o corpo dos que governavam. Tinha esse nome aí que está em latim, ordinatio, ordenação. Designa a integração num ordo, ordem. Aqui está num ordo, porque a palavra em latim ordo é masculino. Nós falamos numa ordem. Já na igreja, há corpos constituídos que a tradição, não sem fundamento na Sagrada Escritura, chama desde os tempos primitivos de taxeis. Tem até a pronúncia aí, ó, é grego, pronuncia-se taxeis. De ordines. Então tem os dois termos aí, taxeis em grego, ordines em latim. Por exemplo, a liturgia fala do ordo episcoporum, ordem dos bispos. É o serviço, é a classe dos bispos. Ordo presbiterorum, ou ordem dos presbíteros, o corpo dos presbíteros, né? Que é toda essa classe presbiteral. Do ordo diaconorum, a ordem dos diáconos, que também é milenar, desde os tempos apostólicos. Outros grupos também recebem esta denominação, que não são propriamente do sacramento da ordem. Ordo dos catecúmenos, das virgens, dos esposos, das viúvas, etc. Então aqui tem explicações, né, da origem deste nome ordem. Por que o sacramento da ordem? Na antiguidade romana era usado a ordem dos funcionários públicos, dos governantes, a classe, né, de cada um que exercia um serviço na sociedade. Já na igreja vem essa tradição desde os primórdios dos apóstolos, a ordem dos episcopos, dos bispos, os administradores, os presbíteros, que originalmente significa os anciãos, e os diáconos, que a palavra diácono significa servo, aquele que serve em nome de Cristo. Tudo isso a gente ainda vai ver, né, nas reflexões seguintes. Vamos continuar lendo agora o parágrafo 1538. A integração em um desses corpos da igreja era feita por um rito denominado ordinácio, ou seja, ordenação, ato religioso e litúrgico que consistia numa consagração, numa bênção ou num sacramento. Hoje, a palavra ordinácio, ordenação, é reservada ao ato sacramental em si, que integra na ordem dos bispos, dos presbíteros e dos diáconos. Tal ato transcende a simples eleição, designação, delegação ou instituição pela comunidade, pois confere um dom do Espírito Santo, o qual permite exercer um poder sagrado. Em latim se fala sacra potestas, que é o poder sagrado, que só pode vir do próprio Cristo por meio de sua igreja. A ordenação também é denominada consecratio, que se traduz por consagração, por ser uma separação, uma investidura por parte do próprio Cristo por sua igreja. A imposição das mãos do bispo com a oração consecratória constitui o sinal visível desta consagração. Então aqui está se continuando a explicar o porquê desse nome, ordem, e o significado que agora é exclusivo de ordenação. Antes, ordenação, mais de quase 2000 anos, né, era para instituição em serviços corporativos. Agora, a palavra ordenação é reservada mesmo a esse ato que é de Cristo, pela imposição das mãos do bispo, que
Ele vem na sua sucessão desde o tempo dos apóstolos. Da mesma forma que nós temos o nome ordenação, que é ordenação do bispo, ordenação do padre, ordenação do diácono, ou seja, os graus do sacramento da ordem. Temos também o nome consecratio, ou seja, consagração. Este homem, por sua livre e espontânea vontade, se consagra, aceitando a sua vocação, ao seu chamado, a se dedicar exclusivamente ao serviço do povo de Deus. É um ato de Cristo que o escolhe, que lhe dá graças para que ele possa exercer esse serviço, com entusiasmo, com alegria, com dedicação. E existe uma oração própria para essa consagração, chamada de oração consecratória, tanto para o bispo, quanto para o padre, quanto para o diácono. Agora nós já entramos no item 2 desse sacramento, que é o sacramento da ordem na economia da salvação. Todos os sacramentos nós vimos isso, né? Como é que o sacramento se insere nessa gestão de Deus, nessa administração da casa de Deus, de toda a criação que caminha para a salvação eterna, claro, dos seres humanos, né? Na sua história de salvação. Vamos ver a história, então, desse sacramento da ordem, nessa gestão de Deus, nesse projeto de Deus. Vamos ler. Quando a gente se fala de economia da salvação, a gente começa nos primórdios, nos antigos, né? Então, o sacerdócio na antiga aliança. O povo eleito foi constituído por Deus como um reino de sacerdotes e uma nação santa. Nós já temos isso em Êxodo, capítulo 19. Dentro do povo de Israel, Deus escolheu, no entanto, uma das 12 tribos. Qual? A de Levi. Por isso são chamados de levitas. Reservando-a para o serviço litúrgico. Deus mesmo é sua herança. Um rito próprio consagrou as origens do sacerdócio da antiga aliança. Os sacerdotes são aí constituídos para intervir em favor dos homens em suas relações com Deus, a fim de oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. 1540. Instituído para anunciar a palavra de Deus e para restabelecer a comunhão com Deus pelos sacrifícios e pela oração, esse sacerdócio continua, não obstante, impotente para operar a salvação. Precisa, por isso, repetir sem cessar os sacrifícios e não é capaz de levar à santificação definitiva, a qual só o sacrifício de Cristo haverá de operar. Então nós vemos que das 12 tribos foi escolhida uma, a de Levi, porque as terras de Israel, depois da ocupação da Palestina, e eles ocuparam, né, toda essa região denominada Palestina, foram divididas as terras entre todas as tribos, menos uma, a de Levi. Das 12, uma não teve essa herança de terras. A tribo de Levi foi escolhida para serem os levitas, os sacerdotes, quem iria servir nas relações com Deus todas as demais pessoas, os israelitas de todas as demais tribos. E aí tem toda aquela linhagem, né, sacerdotal, que também não é o caso de nós ficarmos aqui relembrando quantos problemas houve muitas vezes com esses sacerdotes, né? Mas o que o catecismo destaca é que, apesar de todos aqueles sacrifícios da antiga aliança, nenhum era capaz de dar a salvação definitiva. Qual foi o sacrifício que substituiu todos eles pelo único sacerdote perfeito, sem mancha, imaculado, o Cordeiro de Deus?
o sacerdote, o sumo sacerdote Jesus Cristo, como tão bem nos mostra a carta aos Hebreus, é aquele que, por não ter pecado, é o verdadeiro pontífice entre o ser humano e o Pai. É Ele quem salva, nós não nos salvamos por nós mesmos. Vamos ler. Entretanto, a liturgia da igreja vê no sacerdócio de Arão, no serviço dos levitas e na instituição dos 70 anciãos, prefigurações do ministério ordenado da nova aliança. Assim, no rito latino, a igreja reza no prefácio consecratório da ordenação dos bispos. Tem aqui um pequeno trecho dessa oração. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pula-se aqui mais um trecho, pela vossa palavra estabelecestes leis na igreja, escolhestes desde o princípio um povo santo, descendente de Abraão, dando-lhe chefes e sacerdotes, e jamais deixastes sem ministros o vosso santuário. De modo que, então, desde a antiga aliança, nós já temos a instituição do sacerdócio para o serviço do povo de Deus. Na ordenação dos presbíteros, a igreja reza: Senhor, Pai Santo, no Antigo Testamento, em sinais prefigurativos, surgiram vários ofícios por vós instituídos, de modo que, tendo a morte de Moisés e Arão, para guiar e santificar o vosso povo, lhes deste colaboradores de menor ordem e dignidade. Assim, no deserto, comunicastes a 70 homens prudentes o Espírito dado a Moisés, que com o auxílio deles pôde mais facilmente governar o vosso povo. Do mesmo modo, derramastes copiosamente sobre os filhos de Arão da plenitude concedida a seu pai. E aqui, no parágrafo 1543, nós temos a parte aqui da oração consecratória para a ordenação dos diáconos. A igreja professa: ó Deus Todo-Poderoso, fazeis crescer a vossa igreja para edificação do novo templo, constituístes 3 ordens de ministros para servirem ao vosso nome, como outrora escolhestes os filhos de Levi para o serviço do antigo santuário. O que nós estamos vendo? O catecismo mostra trechos, pequenos trechos, da oração consecratória, tanto dos bispos, quanto para ordenar os padres, os presbíteros, quanto para ordenar os diáconos. Sempre há referências da instituição por Deus de pessoas, de homens, para servir o povo neste relacionamento, nesta ligação entre o ser humano e o Pai. De modo que nas 3 ordenações se faz referências, até aqui, para os diáconos, lembrando essa tribo de Levi, que nós estamos vendo a economia da salvação, o sacramento da ordem inserido na história, de modo que não é uma invenção da igreja. Não, a igreja continua na economia da salvação, continua a obra de Deus. A constituição por consagração de homens que vão se dedicar a ser pontífice no único pontífice que é Cristo. Então nós temos que entender que o sacrifício, por exemplo, que o padre celebra, o bispo celebra ali no altar, ele faz em persona Christi, como nós já vimos lá no sacramento da Eucaristia. Por quê?
Porque quem oferece o sacrifício é Cristo, na pessoa do Padre, que age na pessoa de Cristo. Mas o sumo sacerdote é Jesus Cristo. Então, esses homens são consagrados para, em nome de Cristo, fazerem essa ligação, né, do ser humano com Deus. E Cristo foi bem claro, por isso que nós, logo na introdução, o catecismo já nos avisa que não vai ficar relembrando, mas só de passagem. É Cristo quem institui os apóstolos. E os apóstolos, nessa linha sucessória, continuam a ordenação de homens nessas ordens. Primeiro o diácono, como uma hierarquia, depois o presbiterato, que são colaboradores do bispo, como nós vamos ver nos parágrafos seguintes, apesar que hoje nós paramos por aqui. Nós fizemos uma introdução desses sacramentos da comunhão, do serviço da comunhão, que são a ordem e o matrimônio. Claro que nós começamos pelo sacramento da ordem, na sequência aqui do catecismo. Vimos os 2 primeiros itens, sendo que no segundo item nós só fomos até o parágrafo 1543, né? Vamos relembrar aqui. 1543. Ok. Então, nós vamos continuar no próximo encontro, do 44 em diante, né? Continuando esses itens. Depois, alguns aqui, nós vamos fazer também em conjunto, e assim nós estamos caminhando nessas reflexões sobre a doutrina católica. Nós pedimos o quê? Que você continue se instruindo, né? Se inscrevendo no nosso canal, para que você tendo esse conhecimento, um pouco mais, muita coisa você já sabe, mas sempre é bom a gente ir relembrando para que a nossa caminhada de fé nunca pare, nunca diminua, nunca esmoreça, ok? Continue sempre aqui conosco, continue principalmente sempre com Deus, buscando as coisas do alto. E Deus te abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.